boa noite. Já está no ar o podcast 360 Graus, que é o podcast oficial de hip-hop da Camunda News. E vos amigo aqui na abertura de Mano Gangsta, ou seja, Nelson Lino Dembo, vulgo Mano Gangsta. Tem aqui do outro lado meu companheiro, o Papoite da Água. Man, Isidro Fortunato. Ok. Equipa 360 Graus para mais uma daquelas que é a jornada de entrevistas com os maiores homens do xadrez político angolano. Olá, muito boa noite. Temos aí do outro lado, no cadeirão, cadeirão mais big aqui de 360 Graus, camisa branca. Pô, Jerônimo Cissa, Okay. É um prazer enorme mais uma vez juntar a equipa e em conjunto então conversarmos com o nosso convidado. Ok. E professor Helder 90, Ok. mais uma vez na senda da jornada de entrevistas, com o intuito de fazermos uma interação entre a classe política, a elite política, aquelas pessoas que têm poder de decisão sobre o futuro do nosso país e a sociedade, porque sabemos que há um déficit de debate em Angola, há um déficit de interação entre políticos e a sociedade. Então, por via do 360 Graus, por via da Camunda News, nós estamos nesse sentido a fazer, tentar preencher esse vazio. Ok. Pikingudiankazi, não é? O insecto humano, exatamente, membro do 360 Graus. Né? E como os meus manos já disseram, e muito bem, eu não preciso, se calhar, acrescentar nenhuma sílaba. Desde já queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que têm estado aqui a nos dar também um apoio de leve. Até de leve não, porque é que nos ajuda a andar de táxi, a meter saldo nos telefones, senão íamos estar aqui a passar mal. Ao Monja que é nada mais nada menos um logotipo da marca que veste o 360 Graus a nível de camisolas com figuras emblemáticas do panorama político africano e afro-americano. Temos também a Força da Caneta, na paz e no amor, muito obrigado. A Lady Laura. E temos o Voz da Diáspora, né, com o nosso mais velho, Nácio Cruz, sem esquecer o grande Folha 8. Folha 8 com o Cota William Toné, o chefe indígena. Muito obrigado aí, Jinguba, nosso produtor está do outro lado, o Fábio está aí, está também aquele pequeno aí que faz muito... É o Osvaldo, né? O Osvaldo. Então esse é o time Camunda News e hoje estamos aqui por via do podcast 360 Graus a entrevista com o Dr. Manuel Fernandes, que é nada mais nada menos do que presidente do segundo maior partido da oposição. Estamos a falar essencialmente da Casa CE, Convergência Ampla Salvação de Angola. Ok. Desde já, Dr. Manuel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco no 360 Graus. Em primeiro lugar, eu começo por agradecer por esta oportunidade que nos oferece para estar aqui, neste momento exposto ao mundo, para podermos refletir sobre a Casa CE e o país no seu geral. No entanto, estou impressionado e satisfeito por esta magnífica equipa que, de facto, tem estado a fazer um exercício positivo, não só para Angola em si, mas acima de tudo, no seu total, especificamente para a nossa juventude. Só para poder corrigir, a Casa CE é uma coligação de 6 partidos políticos. No entanto, é uma honra estar aqui e muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente agradece. Começaria com uma pergunta que não se quer calar, a nível daquilo que quem sai para a rua tem logo uma análise pessoal e depois podemos transformar essa análise numa perspectiva coletiva, né, dos angolanos. Mas para o Dr. Manuel Fernandes, por exemplo, qual é para si o verdadeiro estado da nação atualmente em Angola? Bom, é que quando nos referimos ao estado da nação, temos que olhar para aquilo que é a situação real do país. Falar do estado da nação é falar o estado real em que se encontra o país, concretamente os seus cidadãos. No entanto, nós estamos num país nessa altura, com muitos problemas, onde temos uma saúde completamente doente, uma educação deficiente, problemas sociais de todos os níveis, mortes
de forma acelerada e de forma assustadora. No entanto, a fome faz graça ou reina em grande parte das famílias angolanas. Os chefes de família não conseguem ter pão nem leite para dar aos filhos. No entanto, é um problema periclitante que temos no nosso país. No entanto, para falar de que há aquela Angola que às vezes aparece nos ecrãs, mas tem aquela Angola profunda, aquela Angola que corresponde com a realidade de cada cidadão. Daquele cidadão que, se tiver um arroz com chá na mesa, não sabe o que poderá dar na hora subsequente, no tempo subsequente, à sua família, aos seus filhos. No entanto, estamos numa situação bastante difícil. É uma situação constrangedora. No entanto, para dizer que estamos num verdadeiro momento, o Estado de praticamente salva-se quem puder. Infelizmente, esse é o contexto atual que temos no nosso país. Ou seja, do Estado-nação que temos hoje no país. Pique, o Dr. Manuel Fernandes, atualmente presidente da Casa CE, tem um percurso biográfico. Exatamente. E era importante apresentarmos aquilo que são os dados biográficos do nosso convidado. Dr. Manuel Fernandes, cidadão angolano, nascido no dia 8 de fevereiro de 1972 em Quiteche, província do Uíge, formado em Economia na Universidade Privada de Angola, UPRA, é ainda professor e tem pós-graduação em Agregação Pedagógica Universitária, salvo erro. Devido à instabilidade política na década de 80, foi forçado a abandonar a província do Uíge e fixou-se em Luanda, onde deu continuidade aos seus estudos. Exerceu variadíssimos cargos, dentre os quais destacamos os seguintes. Em 1994 a 1995 foi secretário-geral do Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana. Entre 2001 a 2008 foi secretário executivo dos partidos da oposição civil, POX. No quadriênio 2008 a 2012, presidente dos POX, e ainda em 2012, o quarto vice-presidente da Assembleia Nacional. Vice-presidente para Organização e Ação Política da Casa CE, coligação política, e presidente do Palma. Segundo vice-presidente do grupo parlamentar Casa CE, e atualmente é deputado e, como já dissemos, quarto vice-presidente da Assembleia Nacional. Este é o perfil do nosso convidado. Passou muito como secretário. Investigaram. Okay. Na verdade, todos nós temos um percurso. E eu entrei para a política com 21 anos de idade, com um atrevimento muito grande, porque não tive ninguém na família que me projetou. Foi mesmo no calor da juventude, naquele sangue quente, no entanto, que surgiu a ideia e a convite de uma pessoa já com alguma experiência, de então idealizarmos um projeto político. Foi assim que, de facto, eu entrei para a política. Mas era só para corrigir aí um dado. Eu, de facto, sou natural de Quiteche, porque é a terra natal dos meus filhos. Eu posso corrigir aqui de que, na verdade, os meus pais, enquanto antigo combatente, meu pai, de facto, foi antigo combatente, esteve nas matas combatendo, depois o meu pai teve que ir no Congo Democrático como militar, e ele fez o seu treino militar na base de Quincuns, era ali. A minha mãe depois seguiu, eu e a minha irmã, o nosso cordão umbilical ficou no outro lado da fronteira. No entanto, mas é claro que nos nossos registros, quando voltamos aqui para o país, tínhamos 2 anos de idade, razão pela qual os meus dados pessoais consta que eu nasci, sou natural de Quiteche. É lá a terra, de facto, dos meus pais. Mas, na verdade, o meu cordão umbilical ficou na diáspora, não é? Mas era só para corrigir uma situação. Para sequenciar, de facto, eu passei por isso tudo. E felicito-vos pela grande investigação que fizeram. É verdade, foi isso mesmo, foi por ali que passei.
Ou seja, na vida nós temos que saber seguir carreiras, não é verdade? Eu, quando estávamos há 2 anos das eleições, em 2012, eu comecei a refletir na altura. Eu dizia, mas eu sou presidente dos POCs, será que já posso ser candidato a presidente da República? E, no entanto, honestamente, humildemente, eu disse que não. Ainda tinha que ganhar alguma experiência. E foi assim que tivemos que procurar algumas personalidades com alguma experiência que pudessem ser cabeça de lista, então, dos POCs, pelo qual eu era presidente, e esse exercício todo que desembocou na criação da Casa CE, e foi preciso passar este tempo todo, ganhar mais alguma experiência política para hoje, então, estarmos aptos para o desafio que estamos a assumir. No entanto, eu comecei muito cedo na política, passei como secretário-geral do partido, depois passei a presidente, depois fui eletivo numa coligação também, lá os POCs, onde fui primeiro porta-voz, depois secretário executivo, depois de secretário executivo a presidente, e aprendi uma coisa, de que a humildade é importante para a projeção, para o crescimento de qualquer pessoa. E, no entanto, para se ser um bom chefe, também preciso ser-se um bom subordinado. No entanto, por isso é que eu sempre fui um bom colaborador das pessoas que trabalharam comigo. Doutor, na verdade, ouvimos aqui o vosso percurso político e pelo que afirma aqui, na altura, para se tornar presidente, teve que pensar, precisava de experiência. E agora, pelo percurso que tem, será que, enquanto presidente da Casa C, teremos uma Casa C mais acutilante? Bom, quando da minha tomada de posse, eu disse os desafios enormes que, pelo menos, eu trazia como propostas de inovação da nossa organização. E, no entanto, eu prometi que devia recuperar a mística da casa enquanto uma força política atuante e próxima do cidadão. E por isso mesmo nós estamos aqui, já temos estado a andar pelo país. Amanhã mesmo vou partir para uma digressão na Zona Sul, que vai nos levar a Namibe, Huila, Benguela e até o Kwanza Sul. No entanto, este é o desafio a que me propus e é isto que estou a cumprir. E como vem, de facto, a casa está conseguindo recuperar a esperança dos angolanos de uma força política atuante, ou seja, como temos estado a dizer, de uma terceira via pelo qual os angolanos podem decidir o seu futuro. Porque as forças políticas são aquelas instituições pelo qual o cidadão empresta a sua soberania para este, em seu nome, poder dirigir e resolver os problemas da coletividade. No entanto, é isso que nós entendemos que é fundamental e é isso que nós já nos sentimos à altura de o fazer. E a Casa C está em franco crescimento. A grande estratégia que nós adotamos, como sabem, a Casa C sendo uma convergência, esta abertura de que ele é um amplo movimento e precisa de uma envoltura mais abrangente no sentido de poder alcançar os seus propósitos, os desafios pelos quais ele está a se propor a alcançar. E, no entanto, ela tem que estar aberta a várias vontades e várias sensibilidades. E, por isso mesmo, nessa altura, por força desta abertura, temos estado a receber várias vontades. A casa está a crescer, quer seja do ponto de vista quantitativo, quer seja do ponto de vista qualitativo, e estamos convictos de que vamos para o próximo pleito eleitoral no intuito de podermos obter uma boa safra eleitoral. E os angolanos podem acreditar de que tem uma força política à altura para resolver ou corresponder com seus anseios. O nosso entendimento, e eu pessoalmente, sou presidente da casa, sim, mas não é o meu objetivo maior. A Casa C é apenas um instrumento que tem que me levar ao poder, não é verdade? E é lá, nas vestes, amanhã, de presidente de todos os angolanos, que eu poderei aplicar aquilo que eu tenho como meu programa, com vista a resolver os problemas dos angolanos. No entanto, este é o nosso propósito. Muito bem, Dr. Manuel. Em 2012, a Casa C elegeu 8 deputados. Em 2017, elegeu 16 deputados. Que plano tem para a manutenção desta tendência do crescimento da Casa C? O segredo é trabalho.
E na política não há outra magia senão criar estratégias de crescimento permanente. E crescimento é que é a mobilização. Nós já lançamos a mensagem da mobilização sem cessar, e a campanha de 1+5 que foi lançada no SOIO, o nosso propósito é de que temos que crescer exponencialmente, como volto a repetir, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, para, no próximo pleito eleitoral, podermos já estar a desenhar aquilo que são os nossos objetivos fundamentais, concretamente na obtenção de bons resultados eleitorais. É preciso organizar a base, é preciso organizar, na verdade, o embrião que nos leve a fazer as projeções positivas nesse mesmo desafio. No entanto, a nossa expectativa é de crescimento, a nossa expectativa é de crescer. E é verdade que nós, neste momento, estamos com um grande desafio, porque tivemos 8 deputados logo à partida, na eleição subsequente tivemos 16 deputados, que é o dobro. Esta tendência não pode parar. No entanto, nós estamos aqui para isso, por isso é que estamos a trabalhar para termos uma boa safra eleitoral. Por que não pensar que os angolanos amanhã podem sufragar a Casa CE para dirigir os destinos do país? Não podemos ser surpreendidos, então temos que nos preparar. Por isso mesmo é que estamos a nos preparar com quadros capazes, e não estão distantes, são angolanos. Até estão aqui, nesta sala. Okay. No entanto, estamos convictos de que vamos conseguir. Os angolanos fiquem descansados, que está aqui uma grande força política, tem dirigentes comprometidos com o país, jovens que que pensam com todo o patriotismo, não só para pensar nos seus bolsos, mas que olham para o outro com compaixão, no sentido de poder dar-lhe a dignidade que merece face às potencialidades econômicas que o nosso país dispõe. É uma vergonha. Todo o tempo nós andamos com as mãos estendidas em todo o canto do mundo, quando temos um país imensamente rico em todos os aspectos. Terras aráveis, recursos minerais, águas abundantes, enfim, paisagem turística muito bonita que nós até não sabemos aproveitar. Por isso mesmo é que só falta inteligência. E nós estamos em crer que sim, seremos capazes e vamos conseguir. Doutor, a partir de 2017, em que o presidente João Lourenço toma o poder, assistiu-se muita transformação na cena política em Angola. Por exemplo, a Casa C, em pouco tempo, nesse período, teve mais de 2 presidentes. O doutor agora é o terceiro. Será que também poderemos um dia testemunhar, ver a Casa C como um apêndice do MPLA? Ou então, e na esteira desta pergunta, gostaria que me dissesse, é verdade que David Mendes está com malas feitas para a Casa C? Bom, primeiro que digo que é impensável, aliás, é impossível, melhor, a Casa C ser um apêndice do MPLA. Porque, em momento algum, eu que estou aqui a falar, já fui da JMPLA, eu vim do MPLA. Se quisesse, não teria sido do MPLA. No entanto, hoje, enquanto líder político, o meu propósito é Angola e os angolanos. E porque estou aqui a lutar para fazer diferente. Porque se for para ser um apêndice do MPLA, devia ter desistido desta luta. Porque, em momento algum, nós temos um propósito, nós temos um objetivo, que é Angola e os angolanos. Uma Angola diferente, que possa satisfazer os interesses de todos por terem nascido nesta terra. No entanto, é livre de cada um pensar, de cada um... A questão, isso de pensar a sua forma, é um direito de todo cidadão. Todo cidadão tem o direito de pensar da sua maneira, de pensar correto e erradamente. No entanto, e quem pensar assim estará a pensar erradamente. Mas o tempo é o melhor mestre. Nós não estamos aqui para falar tanto, vamos avançar, porque às vezes cogita-se, faz-se várias especulações. No entanto, nós não estamos interessados e nunca estaremos interessados, mas vamos olhar no nosso propósito, vamos olhar no nosso ideário, vamos olhar no nosso cronograma de ações que vai nos levar até lá. E continue a pensar assim, mas quando assustar, como se diz na gíria, já está, lá estaremos. Isso é que queremos. Isso também é algo que quem fala o MPLA. Bom, quanto a outra questão que diz que, não, eu penso que até quem é o autor desta palavra nem sequer é político, não é? É um jovem
da moda e, no entanto, por isso é que todos estão a usar. Isso, ninguém pode ter a reclamar a paternidade, na verdade, desta afirmação. No entanto, quanto a outra pergunta que diz o Dr. David Mendes, bom, eu, de facto, estou a ouvir isso, já ouvi na comunicação social. A verdade é que não tem nada de oficial até agora. Eu, como Presidente da Casa, não recebi ainda nada de oficial sobre esta publicação, sobre esta notícia do Dr. David Mendes. A Casa C é uma convergência, ela é uma coligação que é integrada por vários partidos políticos, é um instrumento de luta que requer a participação e a congregação de várias vontades. No entanto, eu penso que quem quiser aliar-se à Casa é sempre bem-vindo. Vamos ter que refletir, a Casa não terá a fechar as portas para ninguém. Mas a verdade é uma, né? A Casa C tem os seus órgãos, tem uma liderança, tem as suas estruturas, e é claro que nós fomos postos aqui para conduzir os destinos da Casa CE e também fomos postos aqui para fazer da Casa CE o instrumento político que terá que nos levar a cadeirão máximo do Estado angolano. Ok, doutor. Em 2019, Abel Chivukuvuku, presidente da coligação, foi destituído, né, da presidência. Em fevereiro deste ano, 4 dos 6 partidos que integram a coligação exigiram a demissão de André Mendes de Carvalho Miau. Facto que se efetivou. Que razões têm os angolanos para confiar num partido que apresenta esse nível de volatilidade? Bom, muito obrigado. Primeiro, esclarecer o seguinte, é que não se trata de uma volatilidade. Trata-se de atos que aconteceram em determinado momento do seu percurso e que teve razão de ser. E permitam-nos aqui esclarecer o primeiro momento. Como sabem, e aliás nós já ouvimos dizer várias vezes de que o primeiro presidente foi corrido ou foi retirado à força. O que se passa, na verdade, isto é público, de que chegou a uma certa altura em que não se conseguiu o processo da transformação, da fusão. Então, isso fez com que se despoletasse no seio da Casa, na verdade, a necessidade de se criar partidos políticos. E na altura, todos os partidos políticos não recebiam quase nada. E foi-se ver que os partidos estavam a ser criados usando os meios financeiros, humanos e técnicos da Casa. E foi dali que os partidos viram que era necessário, então, também ter algum direito, na verdade, patrimonial. Não se conseguiu encontrar consensos, mas depois foi possível encontrar-se consenso neste capítulo, e depois viu-se, então, a necessidade de se avançar para a paridade, na medida em que, já que estava a se criar partidos políticos no seio, que depois ficou apenas um porque o outro projeto não teve pernas para avançar, então é assim que, na altura, especulava-se que depois daquele partido ser legalizado, alguns atores iriam abandonar a coligação e partindo para o novo partido, para o novo ente que estaria constituído. Foi dali, então, que os demais entenderam da necessidade de ter que se evoluir para a paridade. Isto é, quer dizer, todos os direitos fossem usufruídos, na verdade, de forma paritária. Tais como o direito de indicar responsável, quer seja a nível municipal, a nível provincial, porque a Casa CE era constituída maioritariamente por cidadãos, dirigentes, que não faziam parte dos entes constituintes da Casa. E viu-se que era um perigo muito grande, já que havia a ideia de que depois desse partido ser legalizado, todos que não fazem parte dos partidos vão para esse novo ente constituinte e vão deixar a Casa, viu-se que era um perigo. Então havia a necessidade de se definir paridade. Quer dizer que se são 18 províncias, vamos dizer que nós vamos dividir 18 províncias por X, onde os independentes também eram tidos como um ente constituinte da coligação. E foi dali que não se conseguiu consenso, porque o presidente na altura dizia que não teria autoridade suficiente, porque essas pessoas não iriam depender unicamente de si, mas também dos partidos que o indicaram.
Por não haver esse consenso interno, foi dali que então o presidente, na altura, orientou que se vocês quiserem podem ir pedir clarificação ao Tribunal Constitucional. Se recordarem muito bem, se irem até nos arquivos da Rádio Eclésia, poderão encontrar nos arquivos da Eclésia uma grande entrevista do primeiro presidente a dizer que eu é quem mandei o Manuel Fernandes para irem ao Tribunal Constitucional. No entanto, foi-se ao Tribunal Constitucional e depois o resultado saiu e, na altura, o presidente perdeu a causa. Os partidos ganharam. E isso fez com que o presidente se sentisse desmoralizado. E, passo seguinte, despoletou-se uma crise no grupo parlamentar, partiu-se o grupo parlamentar em 2 grupos, não havia coesão, pedimos para que o presidente intervisse na altura. O presidente dizia que não tinha mais força de poder intervir junto dos mesmos, porque ele já tinha sido retirado dos poderes e estava a partilhar os poderes com os partidos. Viu-se uma perca de ânimo, então, do presidente para continuar com os trabalhos já da coligação e, por isso mesmo, então, viu-se que o presidente, na altura, já não tinha força nem vontade de continuar, mas também não queria ele demitir-se. Então, criou-se uma certa situação e um certo desgaste aos partidos políticos, podemos assim dizer, de aguentar aquela monotonia, até então que chegou o momento desses dizerem, por perca de confiança, no entanto, temos que tirar o presidente da liderança. Este foi o primeiro momento. O segundo momento, quando então indicou-se o segundo presidente, passou-se, então o presidente tinha uma outra filosofia de trabalho, que é de trabalhar a nível subterrâneo, mas isso estava a criar muita preocupação a nível das bases e da sociedade no geral, porque aquela casa ceia atuante, aquela casa ceia dinâmica, deixou de aparecer. E qual era a ideia? Dizia-se que a casa era apenas uma pessoa. Então foi-se o presidente, então a casa também morreu. Então foi dali que houve a necessidade de fazer então esta segunda alteração e hoje estamos aqui de facto já, como vem, a casa tem uma outra dinâmica que corresponde de facto com os anseios das nossas bases e de todos os dirigentes, e não só da própria sociedade, porque nós andamos a ver reclamação, quer seja da sociedade civil, quer seja não só aqui no país, até mesmo no mundo fora. No entanto, felizmente, hoje estamos no bom caminho, a casa cresce, conseguiu restaurar-se a esperança e a expectativa dos angolanos e, por isso, estamos aqui para garantir de que estão à vontade, de que o que aconteceu, queremos acreditar que não voltará a acontecer. Até aqui. Doutor, de tudo quanto aqui nos fala, que resulta praticamente da divisão do grupo parlamentar e de também o que rolou na imprensa, não estarão forças externas ou mão invisível nos problemas da Casa C? Infelizmente, eu acho que há um problema aqui na nossa política nacional, de que às vezes os problemas internos são constantemente imputados a terceiros. Não, nós devemos ter consciência suficiente também de refletir e dizer aqui que não há mão invisível nenhuma. Mas como normalmente, doutor, quero desculpar, né? E indo na senda continuar com a resposta, né? Mas quando a gente fala mão invisível, a ideia que se tem diretamente é o MPLA. Exatamente isso. Sim, mas é isso que eu estava a dizer. Essa mão invisível para nós é o MPLA. Sim, mas como sabem, eu, por exemplo, sou uma das pessoas que fui muito próximo ao primeiro presidente e ele sabe, se estiver aqui, ele tem prova do quanto eu sou uma pessoa fiel aos meus propósitos e que não aceito esse tipo de jogadas. Eu não aceito. E, no entanto, aqui posso garantir de que mão invisível, mão do MPLA, não existe. Em momento algum, eu que estou aqui a dizer, não sei, nunca tive num encontro com qualquer responsável do MPLA para ditar esta ou aquela situação, isto não. O que aconteceu são mudanças naturais da própria dinâmica da organização. Não podemos aqui imputar essa responsabilidade a terceiro, a este ou aquele, não. No entanto, são situações nossas mesmo na Casa C. Só para ver que nós não temos problemas. Por exemplo, eu pessoalmente eu não tenho problema de relacionamento com nenhum dos meus antigos companheiros, mesmo até os antigos presidentes. Aliás, o último presidente, nosso companheiro até agora,
praticamente é um dos meus conselheiros, posso assim dizer, estamos no grupo parlamentar, não temos problema. No entanto, não digo mesmo com o primeiro presidente, porque ele está em outros projetos, está tendo um projeto político, não estamos juntos, não é? Partiram, praticamente desvinculou-se da casa, é muito natural, é democrático e é normal. E só para dizer aqui que estão à vontade, os angolanos fiquem à vontade, que tudo que aconteceu na casa não se trata de mão invisível nenhuma. São processos e fenômenos naturais que aconteceram de forma natural, por força da dinâmica interna da organização. Dr. Manuel, a direção da coligação da Casa CE suspendeu o Bloco Democrático das funções da vice-presidência para questões eleitorais em virtude da participação na lide Justino Pinto Andrade na conferência tripartida. Mas isso não lhe parece uma medida, de certa forma, extrema? Não, apenas estamos a ser coerentes com aquilo que é o ideal. O extremo até seria uma posição mais dura. Não, eu penso que é o normal. Porque assim, a Casa C é uma coligação eleitoral, não é? E sendo também uma coligação de concertação permanente. No entanto, nós aqui já estamos a traçar estratégias para a participação conjunta nas próximas eleições. O Bloco Democrático era simplesmente a vice-presidência para os assuntos eleitorais. No entanto, não é possível, não é verdade, o Bloco Democrático, porque está na dúvida se continua na casa ou se sai, continuar a exercer esta mesma função, se ainda não definir-se internamente de qual será o seu figurino de participação nas próximas eleições. Se é pela Casa CE, se é de forma individual ou numa outra coligação. No entanto, enquanto eles estão num processo interno de reflexão e de decisão, o que é coerente, o que é correto e o que é democrático, de facto, é o Bloco deixar de exercer estas funções até que ele se decida. Porque, afinal de contas, estamos a falar de uma função que não é qualquer, do ponto de vista estratégico, a estratégia eleitoral, não é verdade? Como é que a gente vai definir, como é que estamos a definir a nossa participação no próximo pleito eleitoral, do ponto de vista de ideias políticas que vamos apresentar aos angolanos, do ponto de vista de estratégia, como é que vamos conseguir meios que é para a nossa campanha eleitoral. No entanto, sendo um partido político que está nessa vice-presidência, tem que estar no nosso espírito, já. Se não está, e porque ainda precisa se definir, o que tinha que se fazer normalmente é isto, suspender, na verdade, até então ver o seu resultado. Se eles decidirem que sim, vamos continuar na casa, tudo bem, vai se reaver e vão reaver a sua função. Se o Bloco Democrático entender que não, vamos de per si as próximas eleições, ou vamos num outro instrumento político comum, que não é a casa, no entanto, também deixará ou seja, vai em paz, e a Casa C não terá nenhum recalcamento, nem nenhuma preocupação, porque ao longo deste tempo que estamos a trabalhar, de facto, ela até suspendeu, na verdade, a sua função. Ou seja, daquilo que é estratégico, daquilo que é o figurino da nossa participação, aquelas políticas que nós estamos a traçar de como é que vamos nas próximas eleições, no entanto, se esta for a decisão, não teremos estragos maiores. Porque, como se sabe, nas eleições, todos nós somos concorrentes um do outro. Não podemos permitir que alguém que sabe a minha estratégia, eu sei que ele não vai amanhã comigo, fique comigo, perceba-se de toda a minha estratégia e depois amanhã vamos dizer, para meu amigo, bye bye, estou a ir embora. Não, seria infantilismo político de toda parte. No entanto, nós não poderíamos aceitar isso. Ok. Doutor, tem alguma coisa contra a aproximação entre a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto político para já representado por Abel Chivuco, de quem até agora evita pronunciar o seu nome, tratando-lhe apenas por o primeiro presidente? Não, porque isto é importante, não é falta aqui de humildade da minha parte, mas às vezes não fica bem repetirmos muitas vezes
Porque às vezes também isso inquieta, né? Porque às vezes o outro não quer ser citado a toda hora. Mas todo mundo sabe que quando falamos do primeiro presidente estamos nos referir ao Dr. Abel Chivukuvuku. Bom, primeiro dizer o seguinte, que não, nós desejamos o maior sucesso dos companheiros que vão idealizar, se tiver que idealizar uma outra força, uma outra coligação, né? Aliás, o que o país precisa é de forças políticas fortes para juntos, então, amanhã, alterar-se o quadro político do país. Mas o grande problema que se passa não é não aceitar. Não, o meu problema é o seguinte, sendo a Casa C uma convergência, uma coligação eleitoral, esse é o primeiro aspecto, não nos parece correto neste preciso momento, nós estarmos a projetar, ou seja, admitir uma participação num outro projeto político onde nós não fomos tidos nem achados. Como sabem, a Casa C é uma coligação eleitoral onde o Bloco Democrático faz parte. No entanto, as entidades que estiveram na base da criação deste projeto, se assim podemos dizer, ou deste pensamento político, por que não foram ter com a Casa C, de onde foi o Bloco Democrático, né, onde faz parte do Bloco Democrático, entenderam contactar o Bloco Democrático? É porque acharam de que, pronto, para eles não interessa o resto. Então, para nós não estamos preocupados com os outros. Nós temos que estar preocupados conosco mesmo. Não é verdade? Temos o nosso propósito, temos o nosso caminho, nós vamos avançar. Porque a pergunta que se coloca, e nós aqui deixamos, por que se faz a pergunta se a Casa C vai ou não, e não se pergunta aos outros o porquê que não vieram ter com a Casa CE no momento quando pensaram para fazer esse instrumento, ou para ter esse pensamento. Agora, também uma coisa que é certa, eu estou aqui com toda a sinceridade, não acredito numa possível coligação, na verdade, em que a UNITA venha aceitar participar das eleições sem os seus símbolos. Não quero acreditar. O que provavelmente estará a se projetar é uma ampla integração de vários atores políticos dentro da lista da UNITA. Isso sim, é possível, mas eu não estou a ver, não acredito, conheço, sendo a UNITA um partido histórico tradicional conforme amanhã, quer dizer, ele participar nas próximas eleições sem a sua bandeira, não acredito nisso. No entanto, por isso mesmo é que esta frente, se assim podemos dizer, é uma frente nominal, mas que não vai se concretizar amanhã no boletim do voto. Por isso mesmo, como não estamos aqui para desviar a nossa atenção naquilo que é a nossa preparação para o desafio maior, que são as eleições, então não estamos preocupados. Os outros estão a fazer este exercício, estão a refletir, que o façam. Mas nós temos o nosso caminho, nós temos o nosso propósito. Podemos consertar, podemos refletir o país, podemos ter convergências paralelas, mas a Casa C amanhã vai participar nas eleições. Tal como tenho a certeza que a UNITA também vai participar das eleições. Eu não acredito que a UNITA venha deixar da sua bandeira e criar-se uma coligação, um novo símbolo, uma nova bandeira para participar das próximas eleições. Não acredito. No entanto, isto eu chamo talvez de um diversionismo político e nós não queremos disso, não estamos dispostos para isso. Temos um propósito, queremos recuperar o tempo perdido, porque ficamos pouco tempo, esse tempo de 2 anos, com esse teatro todo parado. No entanto, queremos correr atrás do tempo, porque o desafio já vem aí, que são as eleições. Dr. Manuel, mantém uma relação de cordialidade com o Dr. Abel Chivukuvuku e o Almirante Miel? Bom, o mais velho Abel, eu às vezes chamo de Manuel Bel, né? Posso dizer que não temos uma relação de cordialidade como eu tenho com o Almirante Mendes Carvalho. Porque o Almirante Miel, estamos juntos, sempre juntos, estamos no grupo parlamentar. Ele, nesse momento, não está a exercer nenhuma função ativa na nível da coligação política, a seu pedido, mas presta todo o trabalho no grupo parlamentar, participa de forma ativa, mas sempre que eu tenho algum pensamento, consulto, ele dá sempre as suas ideias. No entanto, estamos bem. Pronto, ao Dr. Abel, para mim não tem nada de mal. Quando eu vejo, eu respeito, com todo o respeito, saúdo, como mais velho, como um bom cidadão deste país, como um patriota.
E, no entanto, não sei se ele tem esse mesmo propósito, aliás, tem como é que eu diria, este mesmo afeto também perante a mim. Pronto, mas eu não tenho que pensar, não tenho que falar do outro, tenho que falar de mim. Para mim não tenho nenhum problema, não tenho problemas com ninguém. Bem, Dr. Fernandes, tem a pretensão de suspender o seu mandato como deputado da Assembleia Nacional para dedicar-se exclusivamente à presidência da Casa CE, tal como fez o líder da UNITA? Bom, não estou informado desta suspensão do líder da UNITA, do seu mandato a presidente do partido. Mas eu vou suspender já de forma imediata a minha função de quarto vice-presidente. Né? Isto eu vou suspender porque eu sou, enquanto presidente da Casa, sou membro do Conselho da República, no entanto não tenho que acumular tantas funções. Não há de facto algo que impeça de poder o fazer, mas também seria irracional. No entanto, eu daqui a pouco vou ter que já apresentar. Se estamos a ver alguns aspectos internos, mas depois terei que suspender a minha função de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional. No entanto, nesta fase da pré-campanha, é verdade que precisamos estar mais junto do cidadão e também temos esta abertura, temos esta possibilidade e por isso, mesmo em tempo de pandemia, estou agora a partir para um périplo, para uma digressão melhor no interior. No entanto, este é o trabalho de todo e qualquer político, de todo e qualquer dirigente. No entanto, estou consciente daquilo que as minhas responsabilidades, enquanto presidente da Casa CE, face aos desafios maiores que tenho e encontrar formas de contornar os obstáculos para, então, facilmente atingirmos os objetivos que nos preconizamos. Pois, doutor, há uma opinião generalizada de que a Casa C vivia à sombra do carismático Dr. Abel Chivukuvuku. E após a sua saída, portanto, pensa-se muito que a Casa C vai decair. E que comentário tem a fazer a respeito disso? Bom, é normal cada um pensar. Eu já disse que as pessoas têm o direito de pensar certo e pensar errado. É um direito que cada cidadão tem. Mas também as pessoas tiveram chegaram a esta conclusão, porque na altura, na Casa, nós tínhamos tomado uma decisão e uma estratégia de que todo mundo tem que trabalhar para a promoção da imagem do líder. Todo mundo tem que trabalhar. Por isso é que os programas de trabalho fundamentais que tínhamos na Casa eram dois apenas, o 15-15 e o 7-7. Que era o programa do presidente no interior e o programa do presidente cá em Luanda. Cá em Luanda era o 7-7, de 7 em 7 dias estar na periferia, e o 15-15 que é estar no interior. Bom, no entanto, a minha filosofia é diferente. E eu estou a trabalhar no sentido de, em vez de fazer com que eu esteja em frente e dar a imagem de que eu estou a levar a Casa às costas, não, é fazer da Casa uma verdadeira máquina política à altura de levar o seu candidato às costas. Por isso é que estamos a estruturar a Casa a todos os níveis, até nos municípios, ter responsáveis à altura, estruturas ativas, trabalho de formação política dos quadros, enfim, para então fazer da Casa C um verdadeiro instrumento político, uma verdadeira locomotiva à altura de levar o seu candidato pelas costas, porque não pode ser o contrário. Não é verdade? A organização é que deve ser a máquina. A organização é que deve trabalhar para a imagem do seu candidato. A organização é que tem que mobilizar vontades para o seu candidato. E não pode ser o contrário. E no passado, por força deste programa que tinha, o que acontecia? Nós às vezes íamos, o líder saía, o presidente saía, ia no interior, fazia o trabalho de mobilização, mobilizava, mas não tinha uma estrutura local com capacidade suficiente para absorver a vontade do cidadão. Por quê? Porque a nossa estrutura não estava lá. No entanto, nós precisamos fazer diferente, que é de trabalhar localmente, estender a máquina localmente, tão logo o líder tiver que aparecer, aliás, quando o líder tiver que aparecer, já vai encontrar
a estrutura está lá, ela que vai fazer o trabalho de mobilização e então lá estarão os cidadãos para ouvir, na verdade, o que é que o líder tem, qual é a mensagem que tem para os angolanos, o que é que ele pensa sobre Angola, o que é que ele pensa sobre o futuro, o que é que ele pensa sobre nós. No entanto, esta é a nossa filosofia de trabalho. No entanto, é um falso problema isso de se pensar de que a casa, nós reconhecemos, eu reconheço o papel que o Dr. Chivuco Vuco desempenhou, como o papel que muitos outros desempenharam, porque, na verdade, a Casa CE teve trabalho de muita gente, muitos conhecidos e há muitos desconhecidos, mas que cada um, à sua medida, à sua maneira, fez o seu trabalho. Reconhecemos, sim senhor, o grande trabalho, a figura enorme, a forma incansável como o Dr. Chivuco Vuco trabalhou, mas também é resultado de uma colaboração ou da colaboração de vários outros atores que deram também o seu litro, quer seja de forma direta e indireta, quer seja os conhecidos e os desconhecidos. No entanto, esta é a mais pura verdade. E eu não sou um daqueles que diz que na organização, um é que trabalhou para todos. Só. Quer dizer, todos estão ali na organização, mas só um é que trabalha. Não é verdade e não é possível. Na organização todos trabalham à sua maneira, à sua medida, mas é uma equipa, na verdade, é um conjunto de pessoas que trabalham para conseguir os resultados. No entanto, esse é o nosso ponto de vista. Doutor, o presidente João Lourenço, ao eleger-se, tinha como bandeira o combate à corrupção. E hoje assistimos uma certa insistência no modelo de contratação simplificada. Não acha isto um incentivo à corrupção? Por exemplo, temos uma empresa, o Matapalo, que ganha muitos concursos com base nesse modelo de contratação pública. Não, na verdade, do meu ponto de vista, eu disse que a contratação direta, eu acho que é apenas uma mudança de nomenclatura, porque isso é o mesmo que se dizia adjudicação direta. E agora mudou para a contratação simplificada. Não é correto. Eu penso que, do ponto de vista de transparência, seria bom se tudo se oferecesse oportunidade a vários atores, não é verdade, do mesmo ramo de especialidade, com as mesmas valias técnicas, poderem concorrer para o mesmo propósito. Esta questão de adjudicação direta, eu não diria que estimula a corrupção, mas eu penso que fere o princípio da transparência, belisca, não é? Porque deixa-se de dar oportunidade a um que é para poder dizer até onde é que ele pode fazer, e na contratação simplificada faz-se a leitura apenas a uma determinada entidade que esta é quem vai fazer o trabalho e por isso vamos ter que lhe dar esta ou aquela empreitada. Não é correto do meu ponto de vista. E eu acho que se estamos aqui numa luta de poder moralizar a sociedade, acabar com aquilo que levou o país à situação difícil em que se encontra hoje, deveria-se também deixar algumas práticas que levaram o país ao contexto que temos hoje. No entanto, quando se fala de que precisamos de um novo contexto, precisamos moralizar a sociedade, precisamos conferir uma nova Angola, uma nova realidade do país, teria que haver coragem, pelo menos, de esta prática de contratação simplificada fosse evitada e pudesse conferir a oportunidade a vários atores concorrerem e poder vencer aquele que oferecer melhores serviços e também em que o Estado se sinta ou se vê obter maiores vantagens, quer seja o binômio custo-benefício, não é? No entanto, eu acho de que esses seriam os elementos fundamentais que deveriam permitir, pelo menos, quer seja nos contratos para obras e há outras oportunidades, deixasse então de avançar para a simplificada e avançar para contratos públicos. Mas para dizer também que não é ilegal. Infelizmente, isso não é ilegal porque o ordenamento jurídico assim permite, mas é só do ponto de vista da ética e da moral, seria bom que se pudesse avançar, talvez, para concursos públicos e não, então, a contratação simplificada.
Ok, doutor, enquanto quarto vice-presidente da Assembleia Nacional e ainda integrante da quinta Comissão Econômica, como vê, não é, qual é a tua opinião em relação aos indicadores macroeconômicos do país? Não, na verdade, mesmo a nível da quinta comissão, como estamos a discutir várias vezes, uma coisa são os indicadores macroeconômicos e eu, para mim, às vezes, aquilo serve para as estatísticas, porque às vezes fazem projeções que estão muito aquém da nossa realidade. E os nossos tecnocratas deviam fazer uma introspeção, porque às vezes nunca foram assertivos naquilo que são as projeções. Há um momento que, mesmo vendo o perigo de que a nossa economia não está correta, eles indicam taxas de crescimento que depois não vão corresponder com a verdade. E a nossa economia, em vez de crescer, decresce. São essas coisas que nós devíamos rever, mas isso tem a ver com alguma prática já que do nosso país, em que às vezes o tecnocrata não quer dar a ideia com base naquilo que ele aprendeu, naquilo que é prático, naquilo que é técnico, mas quer dar alguns dados para satisfazer o político, na verdade. Estamos a falar aí de relatórios triunfalistas, podemos encarar nessa possibilidade? Alguma coisa assim, porque aqui a ideia às vezes é o que é que deve garantir o bom discurso político do chefe. Isso aqui é mau. No entanto, os nossos tecnocratas deviam fazer a leitura real do nosso país, na verdade, e avançar em indicadores positivos. Nós, na altura, quando dizíamos, e fazer uma pequena resenha histórica do nosso passado, quando nós, na altura, apontávamos os perigos da manutenção da petrodependência, que havia necessidade de se criar músculos à nossa economia, olhando para outros investimentos, dizia-se que não, nós éramos uns lesa-pátria, que não estávamos a ver, que nós só queríamos tirar pedras, mas que a nossa economia estava robusta, que em momento algum ela devia decair, porque estamos... Ora, e fosse ver que a nossa economia, afinal, é um elefante branco. Não é verdade? E foi através disso que se cometeram muitos erros, como realizarmos um CAN e sem ter retorno, porque não houve bilhética a funcionar. Antes, pelo contrário, o estádio é quem oferecia bilhete para as pessoas irem no estádio ver o futebol. Isso por quê? Porque os nossos tecnocratas não conseguiram fazer a leitura, dizer que não, esses bilhões de dólares que vamos investir no CAN não vai ter retorno. É melhor pouparmos isso. E vamos fortalecer o setor da agricultura, vamos o setor do turismo, porque há países como a Singapura só vive do turismo, por exemplo, e é uma economia robusta. Nosso país completamente abençoado, mas está. Mas isso também tem a ver com algumas filosofias econômicas erradas. O problema não são os indicadores, mas o problema é mesmo também as políticas que são concebidas para a autossuficiência, podemos assim dizer, do nosso país. E um dos grandes erros é a manutenção da nossa realidade econômica como um país exímio exportador de matérias-primas, não é verdade? E importador de produtos manufaturados das matérias-primas que exportou. Ora bem, as pedras que saem, por exemplo, no Namibe, de mármore, que são depois dilapidadas na Itália, voltam aqui com uma patente italiana, como um produto italiano, mas essas pedras saem daqui do Namibe. O nosso petróleo, na verdade, sai daqui, não é refinado na Nigéria, em outros países, nós depois voltamos a importar, a comprar a gasolina, o gasóleo refinado. No entanto, é falta de uma visão estratégica. Nós aqui temos que, para nós termos que ter um desenvolvimento sustentável no nosso país, temos que resolver um problema. Problema da agricultura, mas não é essa agricultura do campesinato, uma agricultura que venha gerar desenvolvimento, uma agricultura que venha transformar a pessoa que está a produzir no campo num cidadão com dignidade e não um cidadão que temos hoje, que o que caracteriza o camponês é aquele cidadão que vive no mato, dorme no chão, anda descalço, de roupa suja, cozinha nas lenhas. Desde a independência até hoje não houve evolução nenhuma. É papel do Estado haver políticas de promoção social para ver se tira-se essa realidade do cidadão que está no campo. E a outra situação, por exemplo, é esta situação de evoluirmos para uma revolução industrial no nosso país. Nós temos que sair de uma diplomacia de investimento,
em que ano após ano vimos que o nosso Estado está sempre, depois da aprovação do OGE, como o nosso OGE é sempre deficitário, na verdade, depois tem que se recorrer à fonte de recurso para cobrir o déficit orçamental. No entanto, temos que pedir dinheiro aqui, que é aos empresários nacionais, com títulos de tesouro, ou ir fora. Então, quando estamos a ir fora, já estamos a falar na diplomacia de financiamento. Eu tenho estado a dizer, nós temos que evoluir, sair da diplomacia de financiamento para a diplomacia de investimento. Na verdade, o que é que nós temos que fazer para os grandes investidores virem deixar o seu dinheiro aqui no país, montarem fábricas no nosso país? Então, temos que trabalhar na base. O que é necessário? Temos que melhorar o ambiente de negócio. Vamos ver isso. O que é necessário? Ver o problema da energia elétrica, o problema da água potável, das vias de comunicação. Vamos resolver. Alta de preço da rede hoteleira está muito cara, inibe as pessoas viajando para o país. O que é que nós temos que fazer para baixar isso? São esse conjunto de situações que devem ser refletidas, na verdade, que para podermos então potenciar e mobilizar os investidores. Mas um elemento fundamental no contexto atual que estamos a atravessar, que nós temos que resolver, primeiro, temos que estabilizar a nossa política monetária e cambial. Enquanto estivermos nessa situação de uma moeda bastante instável, com uma população completamente pobre, sem capacidade de compra, o cidadão, para vir investir no país, ele vai fazer contas. Eu vou gastar X milhões de dólares. Há mercado, vão vender, o que eu produzir, vou produzir. Vão comprar, as pessoas vão comprar. Quando as pessoas sabem que a população maioritária é pobre e que o investimento que eu vou fazer, não sei se vai ter retorno ou se não, isto inibe também os investimentos. No entanto, este conjunto de situações que devem ser vistas e ultrapassadas, mas eu acho de que precisamos dialogar mais. Quem governa deve se abrir o diálogo e buscar, na verdade, outras valias na própria sociedade, e não só confiar naqueles que são consigo a nível da governação. Muito bem, muito bem. Dr. Fernandes, como olha para a nossa questão do endividamento público, uma vez que temos uma dívida de 134% do produto interno bruto, e como é que olha para a problemática do desemprego? E atenção que quando lhe faço essa pergunta, espero que responda como se estivesse a exercer poder, uma vez que tenha poder para mudar essa realidade. Primeiro devemos partir do pressuposto de que quando estamos com um nível de endividamento de 123% do PIB, é um risco muito grande que até a própria nossa soberania está ameaçada. Não é verdade? É uma dívida que é superior àquilo que é o nível de produção anual do nosso país. Isto é grave. E quanto mais, às vezes, termos um único credor com uma soma avultada deste mesmo endividamento. Ora bem, há países que, por exemplo, perderam a sua soberania, não é verdade, tiveram que perder o controle de algumas áreas importantes da sua economia, como controle de portos ou de aeroportos, ou tem que ceder uma parcela do território para ser explorado durante X anos. Quer dizer, estamos aqui já a falar de algo que afeta a própria soberania do país como tal. No entanto, nós estamos numa situação periclitante e devemos refleti-la profundamente. Anteriormente, havia na nossa legislação, ou na lei do orçamento, quer dizer, uma certa proibição de que não se deveria fazer, o nível de endividamento não devia exceder os 60% do PIB. Mas a verdade é que nós tínhamos mais ou menos um Estado, aquilo que nós víamos que é o Estado nominal como tal e o Estado real. E o Estado real, no fundo, é aquele que praticamente não tinha nada. Não é? E foi-se ver que nós quase chegamos ao ponto das nossas reservas internacionais líquidas estarem completamente ameaçadas, quase que não tínhamos nada. Agora, precisa-se de um conjunto de mecanismos, de coragem, que é para sairmos dessa. E há muita coisa que foi feita desnecessariamente, e às vezes continuamos a fazer, que eu acho que devíamos refletir profundamente. Não concordo, e vou dar aqui um exemplo, que uma das vertentes da nossa dívida com o Brasil, por exemplo,
falava-se, era com biscoitos. Biscoitos, bolachas, rebuçados, não sei o que é isso, com mais de 30 e tal milhões de dólares esse biscoito. Mas, por favor, que é isso? Biscoito com Bolacha. bolacha. Então, estamos a falar isso, é só olhar para bem, é só olhar muito bem para aquilo que são o nível de endividamento que a gente tem, as nossas linhas de endividamento com vários países, vai encontrar essa realidade. No entanto, nós temos que pedir, temos que fazer dívida por aquilo que nós necessitamos, por aquilo que nós precisamos, aquilo que nos faz falta, não é? Agora, aquilo que é supérfluo, nós não precisamos. E nós aqui, quando o ministro do Comércio disse na altura que não, nós aqui vamos ter que deixar de comer o pão, vamos comer a nossa mandioca, a nossa batata, nós temos que ter essa coragem. Porque se nós continuarmos com a mesma vaidade que do tempo do boom, quando tínhamos aquela vaidade, pensávamos que tínhamos muito dinheiro, quando não tínhamos nada, não é? Então nunca vamos ser dessa. E vai ser um risco muito grande que a nossa geração vai passar e nossos filhos e netos vão ser escravos. Então nós não podemos deixar um fardo pesado para os próximos. No entanto, é isso que nós temos que olhar. Mas como disse, o que é que eu tinha que fazer? Primeiro, eu enquanto Presidente da República, meu caro, primeiro eu tinha que fazer o diagnóstico real do país. E isso não se faz para quem está na periferia, para quem não está dentro. É preciso tu estás lá dentro, na verdade, do poder, para tu poder fazer a radiografia geral, para tu poder saber mais ou menos qual é o nível de arrecadação de receitas que tu tens, quer seja dos impostos diretos, quer seja dos impostos indiretos, e em função disso tu vês quais são as prioridades que tu tens para poder corresponder com as necessidades vitais do país, particularmente dos cidadãos. Mas quando fala em periferia, está a querer dizer quem está fora do poder. Exatamente isso. Quer dizer, nós não podemos, eu não estou aqui para dar uma solução concreta, não. Do jeito que estamos, eu acho que tem que fazer isso, é um erro. Primeira coisa, quando alguém chegar no poder e dizer que eu vou fazer aquilo, está a cometer, é um charlatão, não vai fazer absolutamente nada. Há um ponto que é interessante aqui, é que nós falamos que normalmente a questão do desemprego, normalmente para quem anseia o poder, tem que ter uma visão de como vai resolver os diversos problemas. A questão do desemprego no meio da juventude é uma questão... Mas o problema da juventude está entre dois polos principais que nós devemos ver, que é o seguinte: há aqueles que entendem, por exemplo, do Estado de Providência, de que o Estado tem que providenciar, o Estado tem que ser o grande empregador. Isto é falso. Na verdade, o Estado é um péssimo gestor econômico. O Estado não pode ser o grande empregador, como nós tivemos aqui. O Estado era o maior empregador, era o maior investidor, ou era o principal concorrente. O Estado era... Não é possível, esse país não avança. O que deve garantir postos de trabalho é o empresariado. O que qualquer Estado tem que fazer, todo e qualquer governo tem que fazer, é procurar forma de potenciar o empresariado nacional forte e que seja competitivo, capaz de oferir, de conferir, na verdade, salários condignos aos trabalhadores. É isso que traz a prosperidade. O cidadão não precisa, por exemplo, que vai recorrer ao Estado, que precisa... Não. O que o Estado tem que dar são as oportunidades. Primeiro, tem que dar oportunidade de formação. E quando nós estamos a falar aqui da formação, temos que pensar... Por exemplo, no sistema de educação, todo mundo aqui depois chegou à doutoromania, todo mundo tem que ser doutor, todo mundo tem que se licenciar. Não é isto que traz o problema da autorrealização, que traz o bem-estar social dos cidadãos. O que traz o bem-estar social dos cidadãos é o ensino técnico profissional. Porque uma pessoa que é formada em ensino técnico profissional, ela amanhã está formada, é um serralheiro ou é um carpinteiro, está bem formado. Ela vai abrir a sua empresa, o seu empreendimento no âmbito do empreendedorismo, vai empregar cidadãos, na verdade, e em função da produção vão vender os seus produtos que eles estão aí a produzir e a vida vai andando. No entanto, este é o setor, que podemos dizer técnico-profissional, do ponto de vista da educação, que absorve grande parte da camada, ou seja, dos cidadãos do país. O Estado tem a função, o funcionalismo público, mas o funcionalismo público não pode ser o setor maioritário do ponto de vista da população ativa do país. Não, o que tem que absorver a população ativa do país é o empresariado nacional. Aí, o governo tem que se preocupar em que
a política creditícia, os bancos conferirem crédito a esse empresariado, para esses criar as suas empresas, poderem ter sucesso e prosperarem, porque só com cidadãos bem remunerados é que a economia é saudável, é que o Estado consegue ter rendimentos à altura que é para aguentar o desafio do Estado. Estamos aqui a falar, por exemplo, dos impostos indiretos, quando nós falamos mais ou menos do IVA. Mas, doutor Manel, aqui o programa ele é alternativo. Está à vontade, pode pegar, apanhar a capa. Está certo, está certo, sem problema, muito porque bem. Se fosse já na televisão, não, então, gostaria só de até puxar um bocado mais aqui. Okay? Certo, certo, muito bem. Então pode dar sequência. Ok. Pois, quando falamos, por exemplo, do IVA, é claro que é um imposto indireto, mas que é praticado em todos os países do mundo. Nosso entendimento é que aqui está muito desafiante, deveria até ser um pouco devia ser mais brando do que está. Mas, o que acontece hoje? A população quase que não consegue, na verdade, ir às compras. A população não frequenta os shoppings. A população... E por quê? Porque não tem capacidade de compra. E o Estado está a perder, na verdade, uma grande oportunidade de receitas que deveria ter por força deste setor, por força deste exercício, na verdade, mas que não consegue ter porque as pessoas estão desempregadas. Aqueles que trabalham, o que oferem é praticamente só para sobreviver e da pior maneira. No entanto, são esses aspectos que devem ser analisados, que devem ser revistos. Há outra coisa também, é preciso nós olharmos bem mesmo a nossa política tributária, porque hoje viu-se que sim, no passado o Estado era o petróleo que sustentava o Estado e pura e simplesmente. E está-se a ver agora que não, hoje quem deve sustentar o Estado é o cidadão, através do quê? Através dos impostos. Mas o Estado deve saber que quanto mais exige do cidadão, mais reivindicativo o cidadão também é. Porque eu, se estou a pagar, eu quero melhores serviços. Na Europa, os países vivem dos impostos, sim senhora. Mas aí não tem problema de energia elétrica, não tem problema de água potável, não tem problema de transportes públicos, não tem problemas de nada. Então há que se ter cuidado. Nós aqui vimos às vezes, quer dizer, que a evolução de se tentar agora buscar dinheiro em tudo que é, de todas as formas do bolso do cidadão, e quando está na vez do cidadão poder reclamar, poder reivindicar algum direito, lá está o Estado, quer dizer, a vir com algumas práticas às vezes não muito positivas para dar resposta à satisfação, aliás, à reivindicação do cidadão. No entanto, eu penso que são essas coisas que deviam ser analisadas e, acima de tudo, revistas. Tenho um ponto aqui que eu acho que é de extrema importância. Eu gostei muito da forma que nos deu essa explicação, mas eu fico a olhar. Normalmente os partidos em Angola têm o povo e a preocupação do povo como o centro das suas políticas e forma de arremesso político, ou seja, têm um olhar sobre a vida pública, sobre a vida das populações, e é normal que tragam aquele discurso de resolução. Mas dentro desse aspecto, eu fico a me perguntar, não acha um insulto num país em que o salário são 21.454 kwanzas,10 cêntimos, um deputado como o senhor ter tantas regalias, vamos lá ver, o Lexus, ter aí o combustível pago e depois falar em nome do povo, isso não é controverso? Bom, na verdade, os tais privilégios já não existem. Por exemplo, combustível pago já não existe combustível pago. Bom, pode-se falar do Lexus, que é uma viatura protocolar que temos, e essa viatura nem é minha, é do Estado, porque em 2017, depois de tomarmos posse, o primeiro exercício que se fez é de aprovar uma lei sobre o uso da viatura protocolar. No entanto, esses carros não são dos deputados? Esses carros são do Estado. Okay. Estão atribuídos aos deputados, mas por força da nova lei são carros do Estado, não são dos deputados como tal.
Mas, meu amigo, o problema, eu sou um daqueles que Não, eu penso gostaria de que também que tocasse na questão dos subsídios. Nós sabemos que existem subsídios de casa e muitos deputados têm casa própria, mas recebem subsídio de casa. Esses subsídios Tem o subsídio do pessoal que trata da própria casa. Tem um conjunto de subsídios. Nós gostaríamos de ser esclarecidos com relação a isso. Não, bom, é o seguinte, é preciso dizer que o subsídio, por exemplo, de manutenção de casa já não existe como tal, foi suspenso. Ou seja, a política de austeridade, por força da difícil situação econômica que o país está a atravessar, atingiu várias esferas. E a nível dos órgãos de soberania, os deputados, podemos até dizer, foram os mais sacrificados. Na verdade, hoje os deputados, o salário base de deputado são 600 mil kwanzas. Parece mentira, mas essa é a realidade, não é? E pronto, depois, não é porque o deputado recebe aquele subsídio, não. Tem um conjunto de funcionários, na verdade, que são, por aí atualmente são 2 funcionários, que é a empregada de limpeza e parece cozinheiro, esses que de facto também o Estado garante o seu subsídio, o salário. Mas, meu amigo, o meu ponto de vista é o seguinte: o que é salutar em todo e qualquer Estado não é olhar simplesmente naquele que ganha mais, é olhar aquele que ganha menos e de que forma que nós devemos resolver. E aquele que nem sequer ganha, e de que forma que deve ser conferida oportunidade a este cidadão para ganhar alguma coisa e aquele que ganha mal, ganhar bem. Mas nós temos um impacto bastante pesado na questão da gestão da Assembleia Nacional, que gasta muito do dinheiro público, e isso passa a ter um reflexo direto naquilo que deviam ser as políticas que visam a dar também, a conferir maior dignidade ao trabalhador público, da esfera pública. Não, isto é um falso problema, sabe por quê? Porque é preciso saber, em toda e qualquer parte do mundo, nós devemos saber encarar bem e olhar bem para os órgãos de soberania. Nós não podemos defender o princípio do igualitarismo a todos os níveis, que aqui todo mundo tem que andar a pé, então que o Presidente da República tem que ter um carro, uma viatura. É preciso olhar para a nossa sociedade sem perdermos o fio, na verdade, da organização política do Estado como tal. E um Estado só é Estado quando tem instituições organizadas. O Estado só é quando tem população, na verdade, o território, na verdade, e as instituições, ou seja, a legislação. No entanto, está subdividido ali o poder político e o que é importante é exigir-se que esses atores resolvam, de facto, os problemas do cidadão. O problema não está, às vezes, no rendimento deste ou daquele. O problema está em resolver o problema de todos. Mas, doutor, aí é que está o problema. Por exemplo, a desproporção a nível da Assembleia Nacional acaba por ser um dos elementos que vamos continuar a manter, por exemplo, o salário de 21 mil kwanzas. Quando estou a falar a desproporção, estou a falar... Não, falo num conjunto. Eu, por exemplo, para dizer aqui, um magistrado judicial... O MPLA é maioria no Parlamento. Se a Assembleia levar um debate para se discutir o salário nacional, se o MPLA vetar a discussão, então mantém também. Não, estou a falar de desproporção nessa perspectiva. Sim, não, obviamente que sim. Nós temos uma maioria qualificada e que tudo o que passa na Assembleia também tem a ver com os interesses políticos. Okay. E infelizmente, com o voto por mão levantada, não se permite o voto consciente do deputado. O voto obedece muito dele. Nós até já ensaiamos na nossa bancada, cada um votar na base da sua consciência, mas isso não é tradição em todas as bancadas parlamentares. Okay. No entanto, ali às vezes funciona, não é a disciplina partidária, né? E por isso, quando chegar ali, lá está o presidente do grupo parlamentar, vai virar a mão para ver ao longo da bancada se todos votaram ou quem ousou votar contra. No entanto, por isso mesmo que ali vai ou passa a vontade, às vezes, da maioria, e temos, infelizmente, uma maioria qualificada. Agora, eu penso que esse é um debate muito interessante, que não deve ser olhado só apenas de forma simples, de que o problema é este. Eu, no meu entendimento, e porque apareceu um problema na altura, um grupo de cidadãos, de jovens, que vieram colocar-nos questões
que sobre os avultados salários, por exemplo, que uma determinada estrutura social ganham a nível da nossa cidade. Não interessa aqui dizer que é para não expor o mesmo setor. Mas a nossa reflexão na altura foi de que não se deve combater, na verdade, que estes ganhem bem, mas o que devemos fazer é lutar para que todos ganhem, pelo menos minimamente bem. Então, esta é a luta que nós todos devemos segurar. E olhando para os potenciais naturais que o nosso país tem, nós não podemos avançar e eu chamo isso, talvez, é tentar lutar, na verdade, para irmos ao mínimo. Não devemos sair do mal, para ir para o bem, para ir para o maior, porque o nosso país tem potencialidades naturais, tem recursos abundantes, minerais bastantes, capazes de conferir, na verdade, um nível de vida bastante aceitável aos seus cidadãos. No contexto atual, a situação é difícil e é bastante penosa, não é verdade, mas nós devemos sim lutar, não tanto para regredir a situação social das pessoas, mas sim para elevar, para melhorar o nível de vida dos cidadãos, para conferir oportunidades de autorrealização dos cidadãos. E quando se fala da oportunidade de autorrealização, são essas oportunidades. Ninguém vai conseguir se realizar se não tiver oportunidade, ou para ele criar o seu autoemprego, ou então que ele dê um posto de trabalho, para ele, através do seu suor, conseguir o rendimento para poder sustentar. Agora, o trabalho que tem que se fazer é que o patrão é que tem que ter capacidade para dar bom salário. Para quê? Para o trabalhador, no fim do ano, dizendo assim, mulher, eu estou de férias, em cada ano, nas férias, e vai refletir, mulher, nós já temos a nossa casa, o que é que vamos fazer? A mulher vai dizer, não, filho, esse ano vamos precisar comprar um carro. Está bem, vamos comprar um carro. No ano seguinte, passar para a mulher, já temos nossa casa, já temos nosso carro, o que é que vamos fazer? Não, vamos dar uma volta, nunca viajamos fora do país, vamos, está bem, vamos andar, vamos. Quer dizer, isto é possível. Todo cidadão angolano é possível ter esta vida, não é verdade? Se todos aqueles que servem, se todos aqueles que trabalham e que gerem os recursos de todos, trabalharem com patriotismo para satisfazer os interesses da coletividade. É vergonhoso, às vezes, quando saímos, falar sempre de déficit orçamental, falar de que o nosso país não tem dinheiro, mas, quer dizer, quando na verdade sabe-se que esse país tem muito mais, mas só que houve pessoas não comprometidas com a pátria que não permitiram que o país pudesse conferir, na verdade, um estilo de vida diferente daquele que temos hoje. Pois, doutor, o senhor está há quase 10 anos como deputado. Fala-nos ainda de um trabalho que tenha feito que impactou os angolanos. Eu penso que um trabalho feito, bom, já foram feitos alguns trabalhos, vários trabalhos. Mas quando me fala em impactar aos angolanos, eu aqui vou falar do ponto de vista da legislação. Como sabem, nós, a Casa CE, elaboramos um projeto de lei que confere a oportunidade a todo o cidadão que hoje não temos isso. Por exemplo, se o jovem decidir fazer um projeto de lei e quiser remeter na Assembleia Nacional, não tem nenhum instrumento jurídico, não é verdade, que acautela este exercício. Então, nós trabalhamos num projeto de lei que confere a oportunidade a todos os cidadãos angolanos, não é verdade, poder elaborar um projeto de lei e remeter na Assembleia Nacional. Seja grupo de cidadãos sobre uma determinada matéria ou um grupo, pessoas especializadas numa matéria, entende de uma matéria e vê que é preciso uma lei nesse sentido, pode. Anteriormente era difícil, porque tem que ser ou através de um deputado, que tem que ser através de um partido político, ou através de uma pessoa representada na Assembleia Nacional. Não, hoje nós, Casa CE, elaboramos um projeto de lei, está na fase da sua aprovação, que vai conferir oportunidade a todos os angolanos a elaborarem projetos de lei e remeterem na Assembleia Nacional. Doutor, nós ouvimos constantemente os deputados a falarem de comissão parlamentar de inquérito, a quando, por exemplo, da dívida da Sonangol, do PPC. Mas gostaríamos de saber, deputado, por que as comissões parlamentares de inquérito não são constituídas contra um ente público?
Bom, como sabem, nós temos um regimento da Assembleia Nacional e este exercício era feito anteriormente, mas foi na legislatura 2012-2017 que 20 deputados do MPLA solicitaram ao Tribunal Constitucional, no entanto, um pronunciamento que declarou inconstitucional, na verdade, algumas práticas da fiscalização na Assembleia Nacional. Bom, as comissões de inquérito ainda é um instrumento que está cautelado hoje, que é feito, mas não é muito expedito, é muito burocrático e as comissões parlamentares de inquérito são solicitadas, mas às vezes nunca são criadas. Já houve solicitação de várias comissões parlamentares de inquérito, seja as contas da Sonangol, seja sobre vários escândalos, o escândalo Beza, tudo aquilo, nunca se conseguiu. Por aquilo que já disse, infelizmente, as maiorias qualificadas são uma ditadura democrática, porque impera a vontade apenas do maioritário. Não é? Toda a oposição pode estar unida, podem ver aquilo que é útil para o país, mas se não for da vontade do maioritário, a norma não passa. Bom, infelizmente isso é democrático e por isso é que o nosso apelo e o nosso desejo é que, mesmo que for a nossa vez estar lá, mas governar com uma maioria é confortável, mas o mais aceitável, uma maioria absoluta, mas uma maioria qualificada é muito pesado. Mesmo até as maiorias absolutas não são boas. O que é positivo às vezes são as maiorias relativas, não é? Mas acredito que lá vamos chegar, porque o que temos hoje são situações que estão vistas a olhos, nós às vezes reclamamos, solicitamos algumas comissões parlamentares de inquérito, mas elas não saem. Elas não saem por força do próprio regimento. Há normas que tipificam que para isso avançaram um número de votos que devem ser concretizados, ou então a decisão tem que depender de uma determinada entidade e, pura e simplesmente, às vezes não é agendado. E já várias solicitações foram feitas nesse sentido. No entanto, aqui a conclusão é só uma, que é trabalharmos e termos amanhã um parlamento onde não haja uma maioria qualificada e uma maioria trituradora, né? Como temos hoje, que faz e desfaz. Doutor Madel, qual é a sua opinião sobre o combate à corrupção em Angola? Vou fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o combate à corrupção em Angola? Votou a favor da lei número 15/18, lei sobre repatriamento coercivo e perda alargada de bens. O que tem a dizer sobre a sua efetivação na prática? Bom, primeiro, eu queria dizer que sobre o combate à corrupção, eu penso que depois da guerra era um mal necessário a ter que se combater. Mas também deve-nos convir de que o que teremos que fazer é diminuir ao máximo os laivos da corrupção, porque em toda a parte do mundo ela existe, é um fenómeno mundial. Só que ela estava tão endêmica aqui no nosso país que trouxe problemas sérios à nossa própria economia, com consequências nefastas à realidade social dos cidadãos. No entanto, o que tinha que se fazer, o que não se fazia no passado, são as instituições fazer o seu trabalho. Ou seja, todo e qualquer país do mundo que se queira democrático e que vela pelo bem-estar social dos cidadãos, tem que ter instituições fortes. Instituições que trabalhem com base na lei, que trabalhem com base, na verdade, nos propósitos pelo qual foi institucionalizado, passa o termo. No entanto, nós aqui às vezes temos um Ministério Público que não fazia nada. Por isso eu sou daqueles que defendo de que é um mal necessário, aliás, é um mal que deve ser combatido, não um mal necessário,
e que a atitude que está a se tomar até agora é de que, pura e simplesmente, o Ministério Público assumiu o seu verdadeiro papel, primeiro, de moralizar a sociedade, de criar temor aos cidadãos e servidores públicos por aquilo que é alheio. Eu não sou um daqueles, por exemplo, que tem um discurso, desculpa-me aqui dizer isso, de que o presidente João Lourenço está a perseguir. Não, o que está a se fazer agora é deixar que o Ministério Público faça o seu trabalho. E a minha crítica sobre como é que está a fazer o seu trabalho, eu ainda entendo que, sim, algumas pessoas que já deviam estar alçadas com a justiça não estão, e, no entanto, vê-se alguns critérios que talvez demonstram alguma seletividade, mas essa crítica eu dirijo ao Ministério Público porque ele é quem assume, é quem conduz este processo. No entanto, por isso mesmo, o nosso papel aqui é de encorajar que esse trabalho tem que ser feito. Só assim é que nós vamos conseguir ter um país próspero. Só assim é que nós vamos conseguir ter recursos naturais, recursos financeiros que sirvam de facto o bem público, que sirva o bem comum. Recursos públicos que venham trazer o desenvolvimento do nosso país. Alguém não ousar sequer transferir capital para criar investimento no exterior quando o nosso país tanto precisa. E isto não é possível se não houver medidas, se não houver atitudes dos nossos órgãos legais no sentido de disciplinar a conduta dos nossos gestores públicos para moralizar a nossa sociedade, para trabalharem com patriotismo no sentido de servirem a pátria, para servirem o angolano, para termos uma Angola digna que possa corresponder com a expectativa de todos. No entanto, a política do repatriamento de capitais. Dizer que eu sou um daqueles, ou nós, Grupo Parlamentar da Casa CE, nós logo vimos que, apesar da boa intenção, mas ela pecou logo no início. Na medida em que, ao invés de se adotar medidas persuasivas, partiu por medidas musculadas. E as medidas musculadas não ajudam, porque a pessoa sabe que, se eu vou fazer, eu errei, mas se para eu agora ter que tomar uma outra medida, uma outra postura, tem a ver com esta situação que está a se dizer agora, isto às vezes inibe. O que é que eu quero dizer com isso? Quando se tratou as pessoas de marimbondos, quando isso fez com que as pessoas, na verdade, sentissem ofendidas, na verdade, e preferiram, de facto, não colaborar. E uma coisa que tem que se ver no princípio é que a recuperação dos ativos financeiros que estão no estrangeiro não depende apenas de medidas administrativas. Tem que ser através de processos judiciais transitados em julgados, cuja sentença condenatória, na verdade, do acusado, é que vai fazer com que se persiga esse dinheiro e ter o retorno ao país. E, no entanto, mas também o problema é, o retorno desse dinheiro não depende unicamente deste processo, também depende da boa vontade, na verdade, dos governos onde o dinheiro está domiciliado. Porque esses milhões que estão lá, está a trabalhar, está a conferir emprego a tais países, paga impostos a tais países, quer dizer, tais países estão a beneficiar com tal dinheiro. E para eles devolver aquele dinheiro ao país, não é fácil. No entanto, quando o cidadão, o cliente, podemos dizer o utente de tal valor, lá no tal país, disser que não é sua vontade repatriar o dinheiro para o país, provavelmente o país também onde está domiciliado esse dinheiro, não sei se estaria tão disposto a se colaborar, sabendo que esse dinheiro tem alguns proveitos, está a contribuir para tal economia que vai deixar de ter quando devolver aquele dinheiro ao país. Então tem que ser visto com muito cuidado, um processo negocial, um processo persuasivo que pudesse permitir o retorno daquele capital no país. Por um lado. Por outro lado, eu, por exemplo, não concordo. Apesar do erro que foi cometido já, mas eu não concordo que o Estado venha nacionalizar empresas, né, apesar que elas foram constituídas de forma fraudulenta, e depois não se parta para a reprivatização. O que é que está a acontecer?
há determinado patrimônio que está a ser recuperado com determinado valor, hoje o Estado recuperou, aquilo está a degradar, já não está no mesmo valor. Há empresas, por exemplo, do setor da comunicação que foram nacionalizadas, que eu não consigo entender. O Estado não é um bom gestor, o Estado é um péssimo gestor. E também aqui há um contrassenso, porque o Estado, o novo modelo econômico que está a tentar se instalar no país, é de haver menos Estado e mais privado. Não é? Por isso é que está-se a partir para as privatizações das empresas estatais. Mas então, por um lado, está-se a privatizar empresas, como é que se toma a medida de nacionalizar outras empresas? Tudo bem, se é porque é para recuperar este capital, por que não se parte para um processo imediato de reprivatização? Através de concurso público, por um lado. Por outro lado, olhando para o contexto real que temos do país, na possibilidade de avançar para concursos públicos para a privatização de tais empresas, ou para a reprivatização dessas empresas, quais são os atores que estariam à altura de poder concorrer e ganhar tais concursos? Provavelmente poderiam ser cidadãos, aqui não é xenofobia nenhuma, mas é uma questão de patriotismo, poderiam ser apenas cidadãos expatriados. Ora bem, sim, podemos ter empresas nacionais de cidadãos estrangeiros, tudo bem. Mas para esses casos concretos, na verdade, eu acho de que o mais sensato para mim seria negociar com tais empresários, dizer que tem X tempo para trabalhar e devolver ao Estado aquilo que vocês retiraram, e por isso mesmo o rendimento da empresa, 20% será para a vossa empresa, o resto devolvam ao Estado, durante X tempo, mas para manter a dinâmica funcional da mesma instituição. Por quê? Para garantir os postos de trabalho, para garantir o rendimento dos trabalhadores, para garantir a qualidade do fornecimento dos serviços, tudo isto joga. No entanto, quando não se olha para isso, está-se aqui a tomar decisões ou medidas um pouco precipitadas, mas que não deviam ser tomadas assim, a bem da nossa economia nacional e também a bem daquilo que eu diria do empresariado nacional competitivo, e porque até estamos a entrar agora para a zona livre do comércio, nós não precisamos ter o nosso país como um espaço, na verdade, apenas de venda de produtos, na verdade, produzidos em outros países. Nós temos que ser competitivos bastante, temos que produzir aqui para competirmos a nível da região. Quer dizer, nós temos aqui nossos produtos, também irmos vender nossos produtos em outros países, aqui a nível da região. Para isso temos que ter, na verdade, produção nacional. Temos que ter empresários nacionais a oferecer, na verdade, esta capacidade, esta dinâmica do motor da nossa economia. No entanto, eu penso que são alguns elementos que deviam ser revistos e que concorrem, na verdade, para a fragilidade econômica, e por isso mesmo a política do repatriamento de capital não está a atingir o seu êxito como tal, tinha que ser repensado, porque da forma como foi gizado e da forma como está a andar, não concordo. Porque até agora, tirando o fundo do soberano e alguns dinheiros, grande parte do dinheiro está lá fora, porque era quase 30 bilhões de dólares, 15 mil milhões de dólares, que se fala que estava lá fora. O que se restou, que foi conseguido até aqui, talvez ainda nem chega a sequer os 7 mil milhões de dólares, na verdade. Ok. Doutor, tocou na questão do modelo econômico. Enquanto membro do Conselho da República, já em alguma instância tentou dissuadir o presidente João Lourenço do modelo econômico que tem estado a implementar? Não acredita que este modelo é uma ilusão fugaz, daquelas que não vão resultar em coisa nenhuma? Bom, na verdade eu estou há uns dias, há 15, 20 dias, desde que tomei posse no Conselho da República. Ainda não fiz parte de nenhuma sessão do Conselho da República. Mas eu aproveito a oportunidade para dizer que eu sou daquele que eu me esbati de que há necessidade de ter que se rever este modelo. Bom, primeiro, no que está a se tomar agora, por exemplo, de haver menos Estado e mais privado, isto é clássico, e é assim das economias de mercado. Só que, pronto, não está com a mesma dinâmica e, no momento, num contexto difícil da nossa economia. Agora, eu não concordo, por exemplo, com a banda flutuante.
Do câmbio. Do câmbio. Quer dizer, isto é para as economias, não é verdade? Economias estáveis, economias onde a produção nacional funciona, naquelas economias em que a dinâmica da procura e da oferta é que vai ditar o mercado como tal. Bom, nós aqui estamos numa situação muito fragilizada, então havia necessidade, do meu ponto de vista, de se tomar algumas medidas ainda administrativas do controle, na verdade, do câmbio da nossa moeda. Acho que, doutor, tinha que se fixar? Eu acho que sim. Nem que pelo menos houvesse a medida que tinham tomado antes, que de uma banda, que deve haver mínimo e máximo. Agora, pura e simplesmente conforme está da procura e da oferta, isto não... A nossa economia está bastante fragilizada, está tanto quanto incerta também sobre o seu futuro, porquanto uma economia que depende de uma única commodity, que é o petróleo, estamos a falar commodity, que é o único recurso, não é verdade? Que é o petróleo, basta ver alguma coisa no contexto da política mundial. Se o Iraque decidir produzir mais petróleo, é suficiente para ele baixar a $20 e a nossa economia fica completamente desestruturada. No entanto, eu acho de que um conjunto de medidas ainda deviam ser tomadas. E eu sou um daqueles que penso de que a nossa banda, pelo menos, o nosso câmbio deveria ter sido fixado ainda, não devia obedecer, pelo menos, a esta liberdade em função da dinâmica do mercado. É bastante perigoso e não está a corresponder. No entanto, impunha-se uma revisão, na verdade, desta mesma medida. No entanto, há um conjunto de políticas que estão a ser tomadas, que são tomadas, que estão a ser experimentadas, mas que não estão a corresponder. Mas também, para dizer, aqui uma coisa é certa, é que muitas delas decorrem de uma certa exigência, que é do Fundo Monetário Internacional. E nós, na altura, já alertamos que, sim, o Fundo Monetário ele é importante. Ele, sim, tem algumas medidas que ajudam o crescimento das economias. Não, o Fundo Monetário Internacional, ele é um banco. Ele empresta dinheiro e aplica as suas regras. E, no entanto, as suas regras, ele vezes tem exigências que levam à recuperação do capital e nunca para perder. E essas exigências têm um resultado, do ponto de vista da política social, muito forte e muito penosa para os países. Né? Como a questão do desemprego, né? A questão de que são situações que não, quer dizer, aqui o Estado deixa de ter o caráter assistencialista, o Estado deixa de ter aquele caráter social de ver para os mais vulneráveis, porque a política do Banco, do Fundo Monetário Internacional, assim exige. No entanto, por isso mesmo que impunha-se, que tinha aqui que se rever algumas medidas, algumas políticas, porque, pura e simplesmente, vamos avançar, mas, na verdade, aquilo que seria o curial, o desejável, não vamos conseguir. Quando eu falo o curial e aquilo que é desejável, o quê? É o bem-estar social dos cidadãos. A política da boa governação, a política do desenvolvimento econômico de qualquer Estado vê-se no nível de vida dos seus cidadãos. Não pode haver um país rico, não pode haver um país próspero com cidadãos paupérrimos, com cidadãos pobres. No entanto, o que tem que se fazer primeiro é olhar para a esfera social, é olhar para o contexto social das nossas populações, é olhar para a realidade econômica das famílias. Isto é que é fundamental. Neste preciso momento, o que se mede, onde se mede a política da nossa governação, onde é que é? É na mesa. Quantas refeições o cidadão tem por dia? Não é verdade? Será que o cidadão consegue ter lanche? Será que os da classe média, por exemplo, que se dizia da classe média que já tinham fruta nas suas geleiras, hoje como é que estão? A realidade social regrediu bastante. Hoje quase que a classe média está a desaparecer. A classe média alta, que já estava a existir, que já existia, quase que desapareceu. Hoje só temos uma classe média baixa. A alta deixou de existir.
Havia vários cidadãos com filhos a estudarem no exterior que hoje tiveram que voltar ao país, porque já não conseguem aguentar pagar o estudo da criança que está fora, do filho que está fora. No entanto, isso aqui é resultado das políticas económicas, na verdade, que não estão a incorrer para favorecer a vida do cidadão. Mas também devemos parte reconhecer que esta situação é resultado de um conjunto de políticas erradas que foram realizadas até aqui ao longo dos tempos. Nós, na altura, quando alertávamos que estava a se fazer de tudo, mas menos construirmos um país sustentável e que possa conferir o bem-estar aos seus cidadãos, dizíamos que nós tínhamos os olhos vendados, que não estávamos a ver nada. A realidade que temos hoje é esta, não é? Porque na altura, todo e qualquer cidadão, quando fosse nomeado, por exemplo, para um posto, era festa. Né? Porque chegou a minha vez, cheguei a mão de contente. E ele tem que pensar em comprar o carro para o seu amigo, para o primo, comprar casa para aquele, comprar casa para ali. E ele que estava ali, pronto, chegou a sua vez, pelo menos tinha que ter X milhões de dólares no exterior. E ali estava a respirar. Porque, agora estou bem, estou estável. E é aquilo que estávamos praticamente a adiar o nosso país, infelizmente. Ok. E que opinião tem em relação ao acórdão 319/13 do Tribunal Constitucional de 9 de outubro de 2013, que proíbe a Assembleia Nacional em fiscalizar os atos do Executivo? Bom, na verdade, este acórdão, de tão reclamado, até faz parte agora já de um processo, também nesse processo da revisão constitucional. Os elementos que foram evocados como estando na base de tal inconstitucionalidade, quase que estão a ser sugeridos para serem levantados. Ou seja, pura e simplesmente veio-se amputar o papel real do deputado. Porque o deputado tem dois papéis, tem um papel legislante e um papel fiscalizador. No entanto, o papel legislante que é de legislar, produzir leis, produzir e aprovar leis. O papel fiscalizador é aquele mesmo, daí chegar ali, o que é que o Estado está a fazer, se não está aqui, chama o ministro, vem cá responder. E é este processo que simplesmente foi amputado. No entanto, para nós até devíamos ter vergonha, aqui os angolanos, na verdade, de uma democracia que algumas pessoas se apregoam a dizer que é uma democracia bastante positiva, e não ter vergonha, não é verdade, de vir com este elemento, dizer que o deputado não pode fazer isto, aquilo, que é um direito natural de qualquer legislador, de qualquer fiscalizador, a nível dos parlamentos do mundo. No entanto, o que foi feito aqui é coartar a possibilidade dos deputados de poderem fiscalizar o Executivo, porque criou-se, até um certo ponto, a política de que, não só de yes man, mas quer dizer que o presidente tem que ser olhado como um Deus, o presidente é intocável, o presidente não pode estar vulnerável a isto ou aquilo, mas nós temos uma Constituição que confere poder ao Presidente da República, especial de um imperador. Não é verdade? Então, como é que com tantos poderes que o presidente tem e o presidente não vem na Assembleia Nacional, diante do representante do povo, dizer isto, aquilo, responder ou aquilo? Quer dizer, nem já o presidente pelo menos fazer-se representar. Quer dizer, é uma vergonha este acórdão. Nós devemos ter vergonha até de exibir esse acórdão perante o mundo, não é? Mas pronto, penso que neste debate do Parlamento esta cláusula vai ser levantada e vai-se ter um Parlamento mais dinâmico, mais atuante do ponto de vista da fiscalização. Ok. Dr. Fernandes, eu normalmente tenho algum receio com a forma que o país é gerido e fala-se muito daquilo que é a centralização e o excesso de poderes na mão de uma única pessoa. E eu acredito que o MPLA não é um partido comum, é um partido do Estado. E quando nós falamos muitas vezes em privatização, nós estamos a falar propriamente de meter no domínio do MPLA. Nós podemos ver na comunicação social, a TV Zimbi e tal, isso é uma realidade, por causa da dimensão do partido do Estado. Portanto, eu queria lhe fazer aqui uma pergunta. Acredita que em Angola há separação de poderes? Bom,
na verdade, temos fortes elementos que beliscam o princípio da separação do Estado. E o facto, às vezes, de permitir que o Presidente da República em funções mantenha a função de Presidente do partido, isso para mim também, quer dizer, coloca logo em xeque o princípio da separação de poderes, do meu ponto de vista. Por quê? Porque o presidente do partido, com a maioria parlamentar, não é verdade, ele orienta o seu grupo parlamentar, ou seja, a linha política do grupo parlamentar obedece à estratégia do presidente do partido. Quer isso dizer, quer dizer que o presidente da República, não é verdade, titular do Poder Executivo, é o chefe do governo, nesse caso, mas a nível do órgão da fiscalização, indiretamente ele também controla o Parlamento através da sua bancada parlamentar. O que é que acontece? Nos verdadeiros Estados democráticos, onde há verdadeira separação de poderes, o titular do Poder Executivo, ou todos os outros, propõem leis à Assembleia Nacional. Propostas de lei. São propostas que ele faz à Assembleia Nacional. E solicita a aprovação das mesmas. Oficialmente faz isso. Mas, no nosso contexto, por exemplo, o que é que vai acontecer? O Presidente da República tem um objetivo, tem uma necessidade. Eu quero aprovar esta lei. Ao mesmo tempo vai reunir o seu grupo parlamentar, vai dizer, meus companheiros, meus camaradas, esta lei tem que passar. O que é que acontece? Aquele princípio, em vez de um debate profundo para olhar se esta lei, na verdade, temos que olhar para bem, para olhar para os prós e os contras, às vezes é beliscado porque, por força da disciplina partidária, nós temos apenas que aprovar a lei porque assim o Presidente pediu. Porque o Presidente da República é o mesmo Presidente do partido. Portanto, estamos aqui perante um cenário de que o princípio da separação de poderes, né, é colocado em xeque. Por isso mesmo que para uma grande distância e para o cumprimento disso, do ponto de vista de equilíbrio da gestão de poderes, eu entendo que deveria haver coragem de que o titular do Poder Executivo, infelizmente, não vai ser desta, porque não faz parte do projeto de revisão da Constituição. E depois desse exercício vai levar mais 5 anos. Só depois de 5 anos é que pode-se fazer isso, é que pode-se rever a Constituição. E o nosso regimento da Assembleia Nacional também diz que o debate sobre a Constituição incide necessariamente sobre as propostas da revisão da Constituição. Não podem ser debatidas e discutidas na revisão outras matérias da Constituição, senão aquelas que constam da proposta de revisão. Então, quer dizer que esse é um outro problema que ainda não poderemos ver agora. Então, de uma forma ou de outra, acredita comigo que o MPLA é um partido-Estado? Bom, na verdade, o contexto que temos hoje de partido-Estado, de forma legal, vai-se dizer que foi no passado, quando estávamos no sistema monolítico. Não é? No sistema monolítico é que se diz o partido é o Estado. Não é? E hoje não, o Estado é um conjunto, está sendo definido. O que é que acontece hoje? Temos um partido, na verdade, mas eu diria o seguinte, o contexto que temos hoje é que se dizia que saímos num partido-Estado e hoje estamos num contexto diferente. Há uma outra terminologia que se diz que saímos do partido único e agora estamos na era do único partido. No entanto, aí é que está o problema e a realidade. Só um ponto para terminar aqui a questão rapidamente.
Nesse momento, na questão da implementação das autarquias, acredita que o MPLA se tem furtado a realização das autarquias em todo o território nacional? Bom, na verdade, nós já devíamos ter evoluído e sair desta vergonha, porque a Angola é o único país da região austral, é o único país dos Palopes que não realiza autarquias, não é? E é o único país da CPLP. Mas essa é uma questão que decorre da vontade política, porque nós, por exemplo, andamos este tempo todo a discutir, e uma das questões que nós entendemos que foi lançada na campanha eleitoral do presidente João Lourenço é mesmo a concretização das autarquias. Mas discutimos, estamos a ver que está-se a regredir. Provavelmente está-se agora a estudar por um mecanismo de que vamos primeiro às eleições gerais, ou então, talvez na simultaneidade, não sei. Mas nós temos a expectativa de que 2021 vão ter lugar as eleições autárquicas. Era desejável nós termos as eleições autárquicas antes das legislativas. Não sei, mas as gerais vão ter que ser realizadas, porque já estamos num ciclo inadiável. Ou seja, as eleições terão lugar mesmo sim de 5 em 5 anos. E reforça esta tese o próprio projeto de revisão da Constituição, que já traz praticamente períodos rígidos para a realização das eleições gerais. Isso vai permitir que as forças políticas possam preparar-se, calendarizarem-se para o desafio maior, porque estanque é aquilo que está na Constituição. Sobre essa questão das autarquias, eu digo, elas só não foram realizadas até agora por falta mesmo de vontade política. Sim. Doutor, concorda com os aspectos contidos na proposta de revisão constitucional? E se estivesse em posição de propor a alteração da CRE, que pontos seriam prioritários? Bom, eu penso que, grosso modo, os aspectos que constam da revisão da Constituição, algumas delas fazem parte sempre do nosso clamor ao longo deste tempo. E eu entendo que foi uma iniciativa positiva, boa hora, que ela foi remetida, porque também foi sempre apanágio e discussão de toda a oposição essa questão da revisão da Constituição. Ela peca apenas por não trazer elementos importantes que também poderiam ser incorporados nesse processo de revisão. Como, por exemplo, temos um contexto hoje que o Presidente da República, ou seja, o Presidente da República, assim, é cooptado da eleição parlamentar. Ao contrário, ou seja, o cidadão, por um voto, elege para dois órgãos de soberania diferentes, por um voto. Ao passo que, segundo os juristas, órgão de soberania pressupõe que os seus titulares sejam eleitos de forma direta, secreta e universal. Na verdade, periódica e universal. Então, não é o que se vê. Aqui, quer dizer, o cidadão vota por um voto, é porque nem sequer é uma eleição indireta. A eleição indireta é aquela de que o cidadão elege o Parlamento e, por o Parlamento, nas vestes de representante do povo, ou em nome do povo, elege o Presidente da República. É o sistema sul-africano. Não é o nosso. O nosso é mesmo atípico, porque o cidadão é por um voto, ele elege o Parlamento, que é um órgão de soberania distinto, não é verdade, dos três poderes do Estado, não é verdade, e elege para o Presidente da República, titular do Poder Executivo, Supremo Magistrado da Nação. No entanto, este é o contexto real, infelizmente. Doutor, na verdade, o país vive uma crise social e econômica sem precedentes. Doutor, fez parte dos deputados que votaram o orçamento que consignou apenas 4,46% da dotação orçamental para o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza e para ações correntes como compra de papéis, papel higiênico, resma. Portanto, votaram 87,7%.
E como pai, como se sente ver uma criança a comer no lixo, na indigência total, quando passa pela rua, o programa que devia ter votado, que devia ter reforçado para combate à pobreza, deram apenas 0,46%. E vemos os angolanos a comer no lixo. Que mensagem passa para o seu filho quando está num carro a ver alguém a comer no lixo? É uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de tristeza, porque quando sabem, nunca, nós, por exemplo, estamos aqui, não votamos a favor, na verdade, deste orçamento. E uma das questões que nós sempre discutimos e debatemos é a necessidade de ter que se potenciar o setor produtivo, no sentido dela poder conferir oportunidade aos cidadãos. Nós vimos que era um orçamento pouco atrativo para a empregabilidade, por isso é que não demos o voto favorável. E posso dizer aqui de que eu olho com muita dor, olho com muita tristeza e dói no coração ver aquilo. Mas infelizmente essa é a realidade que temos. Mas pronto, o país não pode parar, os setores têm que funcionar, o orçamento é aprovado, mas é a nossa luta permanente. Por isso, mesmo quando reclamam de que nós, a oposição, nunca votamos, particularmente nós, a Casa C, não votamos favoravelmente a um Orçamento Geral do Estado, é por esses elementos que foram indicados que sempre tiveram na base da nossa reflexão não positiva para darmos o nosso voto sim a um orçamento que não vai dar resposta, na verdade, aos problemas fundamentais do cidadão. E como resultado, é isto aí, ver crianças, e não só, às vezes até pais de filhos, não é verdade, no contentor de lixo, às vezes ali a vasculhar alguns objetos para poder vender e ali buscar pão para dar aos filhos. É uma situação triste que, de facto, é deplorável de qualquer cidadão de boa fé. Doutor Manuel, de 0 a 10, que avaliação faz do consulado do presidente João Lourenço? Bom, eu dividiria isso do ponto de vista em duas áreas. No âmbito da luta do combate à corrupção, eu daria 7 valores. Okay. Mas no âmbito do bem-estar social, da situação social, econômica das famílias, eu daria 3 valores. Dava 3 valores. Na verdade, pessoal, estamos a terminar o podcast 360 graus aqui da Camunda News, Mano Ganks, Isidro, Pique em Gudiacasa, professor Mavenda e Jerônimo Ncissa, Dr. Manuel Fernandes, muito obrigado de facto. Gostou de estar aqui conosco? Gostei imenso. Vem, Chinês, vais falar, né? Chinês. Porque as pessoas estão em casa, eles não têm noção da equipa a trabalhar. É muito Chinês. Então, essa é a nossa maneira de trabalhar. De facto, a gente agradece o gesto e a generosidade e que faça uma boa viagem. Muito obrigado, sim senhor, sempre que é possível cá estaremos. Desejo boa saúde a todos. Vamos acreditar no futuro deste país e que o sofrimento não é eterno. Os angolanos, no momento da verdade, que saibam escolher. Apenas esse é o nosso recado. Muito obrigado. Sim, senhor.